Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14 e em seguida nós vamos explanar a mensagem. Posteriormente, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 19. O tema da mensagem de hoje, irmãos, ele é a restauração do apóstolo Pedro. Quantos já ouviram falar ou já leram a respeito da restauração de Pedro? O tema é a restauração do apóstolo Pedro, um caminho de renovação e comissionamento. Na verdade, quando eu pensei neste tema, me veio à mente também falar sobre o processo de restauração do apóstolo Pedro. Toda restauração, ela pressupõe que haja um processo. Eu estou passando por um processo de restauração de um osso quebrado aqui na perna direita. Eu quebrei tem 2 meses e usei muleta, usei bota, andei de muleta, não pude andar. E eu entendi que todo o processo de restauração, ele inclui em nossa vida obediência, disciplina, método, e tudo isso nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter que exercer. Em algum momento da nossa vida, eu ou você, iremos passar por um processo de restauração. Seja restauração física, restauração emocional, restauração financeira, restauração, quem sabe, do casamento, restauração das tuas finanças. Em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por algum tipo de restauração. Pode ser uma restauração física. Eu, até então, não havia quebrado nenhum osso. E experimentei, nesses últimos 2 meses aqui, esse processo. E eu digo para você que para quebrar é fácil, né? Para restaurar é o mais complicado. Muitas coisas da nossa vida acontecem e em 2 pulinhos a gente consegue estragar. Mas para restaurar é todo um processo. É um processo de obediência ao médico, é um processo de voltar a aprender a se movimentar. No meu caso, foi aprender a colocar o pé no chão, aprender a andar novamente, fazer exercício para voltar à mobilidade. E na nossa vida também espiritual, em algum momento nós podemos passar por algum tipo de processo de restauração. Eu gostaria de ler para você aqui, segundo o dicionário, o que é restauração. Restauração é o efeito de restaurar, reparo de coisa que se encontra danificada ou em mau estado, estabelecimento do vigor após um período de estresse ou doença. Muitos falam que restaurar é consertar. E eu creio que restaurar é mais do que consertar. Quando você vê a obra de um restaurador, você vê que ele tenta colocar aquela peça que foi danificada no estado original em que ela se encontrava antes da quebra. Muitas vezes nós ficamos até melhores depois de uma certa quebra, né? Dizem, eu não quero experimentar de novo, de uma certa quebra de osso, o pessoal fala, neste lugar não vai quebrar mais. Porque ali cria um calo, né? Cria um calo ósseo, cria ali uma fortificação de tal forma que aquele pedaço ali pode não quebrar mais. Mas outro pedaço pode quebrar, né? Então não convém a gente abusar. Mais especificamente, eu gostaria de falar da restauração do apóstolo Pedro, irmãos. Nós vamos ler o texto aqui, e o título do texto é a segunda pesca em algumas Bíblias, né? A pesca maravilhosa,
a segunda pesca maravilhosa. E existiu também a primeira pesca maravilhosa, que se encontra lá em Lucas, capítulo 5, que foi... Vou pedir a alguém pegar um pouquinho de água. Lucas, capítulo 5, que fala sobre o comissionamento do apóstolo Pedro. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 5, a gente vai ver que Jesus chama Pedro numa atividade que era uma atividade cotidiana daquele apóstolo, ou antes dele ser apóstolo, ele não era nem discípulo ainda. Era uma atividade de pescaria. Ele estava pescando como ofício. Ele vivia daquilo. Ele, André num barco, Tiago e João no outro. Digamos assim, eles eram mini empresários, microempresários ou pequenos empresários que tinham uma sociedade de pescaria. Aquele era o ofício deles até então. Quando Jesus começa o seu ministério e passa ali no mar da Galileia, na região de Cafarnaum, ele manda Pedro jogar a rede novamente, porque ele havia passado uma noite toda pescando naquilo que ele era exímio, vivia daquilo, tinha habilidade para aquilo, e ele não consegue pescar, e Jesus fala, ó, joga a rede mais para a direita. Estou falando do primeiro comissionamento, Lucas capítulo 5. E ali acontece a primeira pesca maravilhosa, quando a rede começa a se arrebentar, e Jesus fala para eles, olha, a partir deste momento... Obrigado, irmão. A partir deste momento, vocês serão pescadores de homens. E ali foi o primeiro chamado, o primeiro comissionamento de Pedro. O tempo foi passando, Jesus foi ensinando a Pedro durante 3 anos e pouco, e ali Pedro esteve com ele na transfiguração, lá em cima do monte, fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com Tiago e com João, viu coisas maravilhosas, mas nas últimas instruções, antes de Jesus ser crucificado, Jesus fala, nesta noite, todos vocês vão me abandonar. E Pedro, ele se levanta e diz, não, Senhor, ainda que eles te abandonem, todavia eu irei contigo até a morte. E nós precisamos pensar um pouco nesta passagem, não como uma acusação a Pedro, mas como algo que serve de alerta para nós também. Toda presunção é perigosa. Tudo aquilo que a gente se acha exímio e fazemos cotidianamente, vai chegar um momento em que nós podemos nos descuidar de alguma forma e acontecer um acidente naquilo. Eu trabalhei durante 30 e poucos anos nas Forças Armadas e os acidentes, com arma aconteciam justamente quando a gente se achava exímio naquilo, perito naquilo, já não tomava mais cuidado e você via que acontecia algum tipo de acidente. Toda presunção, todo orgulho é perigoso para nós devemos tomar cuidado com isso, de acharmos que nunca vai acontecer conosco. Na primeira pesca maravilhosa e na segunda também, Jesus ele vai e intervém de maneira sobrenatural naquela pesca, aonde Pedro era exímio. Na primeira pesca, ele já era conhecido, mas pouco conhecido dos discípulos. Eles podiam ter dito, você, um marceneiro, me ensinando que sou pescador, mas Pedro não fez isso. Ele disse, sobre a tua palavra, nós pescamos a noite toda, não obtivemos nada, mas debaixo da tua palavra nós lançaremos a rede. E assim fizeram, e aquele que era um exímio pescador, ele foi surpreendido com aquela quantidade enorme de peixe. Passado o tempo, acontece tudo isso na vida de Pedro, ele diz que não vai negar Jesus, que ainda que os outros neguem, todavia ele não iria negar, mas em Mateus capítulo 26, se a gente for olhar, não vou abrir agora por causa do tempo, fala sobre a negação. 3 vezes.
assim como Jesus disse. E na terceira vez que Pedro nega Jesus, a palavra de Deus diz que ele sai e chora amargamente. Jesus é crucificado e no terceiro dia ele ressuscita. A mensagem que nós vamos ler em João capítulo 21 diz que já era a terceira vez que Jesus havia aparecido para aqueles discípulos. Já havia aparecido para Pedro também, já havia aparecido para Maria Madalena, e já havia, agora, estava aparecendo agora ali naquela pesca, onde os discípulos estavam novamente ali pescando. Eu gostaria de ler o texto com os irmãos, Mateus capítulo 21, João capítulo 21, do 1 ao 14. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Depois de Jesus ter aparecido 2 vezes, ele aparece novamente ali naquela praia, mas antes, Pedro chama os discípulos, outros 6 discípulos, 7 discípulos no total, e eles vão pescar. Pedro diz: vou pescar. E os outros disseram: vou contigo também. Ele tinha ainda uma certa influência sobre os discípulos, ele era um líder. Pedro, se nós formos ver a história de Pedro, nós vamos ver que ele era uma das colunas da igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Pedro, Tiago, João, todos eram colunas da igreja. E eles eram pessoas de referência ali, tinha uma liderança muito grande. A ponto de Pedro dizer, vou pescar, e os outros irem acompanhando ele também. Não havia nada de errado em pescar. Gostaria que colocasse o primeiro ponto, podia colocar para mim? Ciclos que devem ser fechados. Havia alguma coisa de ilícito, imoral ou ilegal em Pedro ir pescar? Você pode me responder, havia, irmão? Alguma coisa de ilícito, imoral, de Pedro ir pescar? Mas eu posso entender que existem ciclos na nossa vida que precisam ser fechados para que outros venham se abrir, ou até melhores, sejam círculos virtuosos ou círculos viciosos, né? Eles precisam ser fechados para que o novo de Deus venha na nossa vida também. Não havia nada de errado. Pedro era pescador. Alguns autores falam que houve uma debandada dele ali, uma perda de fé depois daquela situação que ele havia passado, de negar a Jesus, a ponto de ele não se sentir mais digno de fazer parte ali daquele chamado que ele recebeu no primeiro comissionamento, chamado de ser pescador de homens. Essa é uma das linhas, né, digamos assim, teológicas. A outra diz que não havia nada de errado e que ele estava pescando para sobreviver. Mas eu entendo também que nós podemos ter um meio termo, né? Pedro não era mais pescador de ofício. Havia um chamado que perpassava isso. Um chamado em que aquilo não devia mais ser prioridade na vida de Pedro. Há muitas coisas que nós fazemos no dia a dia que não deveria mais ocupar espaço, porque não nos cabe mais,
ou nós não cabemos mais naquilo que muitas vezes voltamos a fazer. Pastor Hernanes Dias Lopes, ele costuma dizer que nós devemos estar com os braços abertos para receber as pessoas que chegam, mas também precisamos estar com a mão estendida para que, caso a pessoa queira ir embora, nós possamos dar também um até logo, um adeus, até breve, porque há ciclos que precisam ser fechados, para que Deus possa fazer coisas novas na nossa vida. Billy Graham, ele costumava dizer que, numa das suas pregações, que a salvação é de graça, mas o discipulado vai nos custar tudo. O discipulado é a nossa vida cotidiana, a nossa vida diária de aprendizado com o Senhor, e que nós vamos aprendendo a nos negar a nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo: nego a mim mesmo, esmurro o meu corpo à servidão. Muitas vezes nós vamos ter que fazer isso, negar mesmo, esmurrar o nosso corpo, submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E quando a gente fala em vontade de Deus, teologicamente há dois tipos de vontade de Deus: a vontade determinística, a vontade que é decretiva, que é o decreto de Deus. O decreto de Deus é que Jesus viria e encarnaria e que iria morrer por nós e ressuscitaria ao terceiro dia e que iria voltar. Isso é decreto de Deus, não há como mudar. Mas há uma vontade chamada preceptiva, que ela pode ser resistida. É a vontade de Deus na tua vida, é o teu chamado, é aquilo que Deus tem para você. Deus não vai nos obrigar a fazer nada. Ele vai te dar permissão de resistir ao teu chamado, resistir àquilo que Ele tem para a tua vida, e você vai resistir e não vai ter a oportunidade, não vai ter o privilégio de fazer aquilo para o qual você foi chamado. E essa eu entendo que era a vontade de Deus na vida de Pedro. Ele tinha um chamado, mas também ele tinha um coração quebrantado. Ao mesmo tempo que nós vemos a presunção em falar: olha, eu não vou negar, os outros podem negar, mas eu, de maneira nenhuma, eu vou te negar. Eu entendo também que quando Pedro reconhece Jesus lá na praia, ele mergulha, veste a sua capa, mergulha e vai nadando até encontrar Jesus. Tinha um coração quebrantado. E a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não rejeitará. Qual é o ciclo que nós precisamos fechar na nossa vida? O que não cabe mais para você e eu fazermos, que nós continuamos fazendo, não que seja imoral, ilegal, mas que não é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar, e isso é de cada um de nós tem que pensar naquilo que você precisa abrir mão para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, venha a se realizar na tua vida. O ponto 2 que eu queria falar com os irmãos aqui, queria que o irmão projetasse: ele sempre esteve presente. Você pode ver a partir da continuação da leitura desse texto. Eu vou continuar lendo com os irmãos aqui, rapidamente. Nós paramos no 5, nós vamos para o 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar.
Ele sempre esteve presente. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a onipresença. É a capacidade de Deus estar em todos os lugares e agindo através da sua eternidade, através da sua santidade. Ele está presente em todos os lugares. Ele é o Jeová Chamar, né? O Deus que está presente. Deus sempre esteve presente, Jesus sempre esteve presente. Eles não perceberam. Há determinados momentos da nossa vida que nós não conseguimos perceber a presença, digamos assim, tão forte de Deus, porque estamos focados em algum tipo de problema que nós temos que resolver. O problema desses discípulos ali era pescar. Pedro talvez estivesse chateado por aquilo que aconteceu com ele ali, mas eles foram pescar. Eram pescadores exímios. O que eles queriam ali com aquela pescaria? Queriam pescar, era algo natural. Mas nada aconteceu. Isso, eu e você precisamos entender que nós, como servos de Deus, nós precisamos do agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser dependentes de Deus na nossa vida. E entender que sem Ele, nada nós podemos fazer. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos restaura, é Ele que nos dá a vida. A palavra de Deus diz, os teólogos dizem, que aquilo que Deus cria, Ele sustenta. Você e eu fomos criados num ato, digamos assim, instantâneo por Deus, mas Ele nos sustenta de forma continuada. Ele é criador e sustentador de todas as coisas. E Ele está presente em todos os momentos. Talvez você não tenha percebido, talvez eu não perceba em algumas ocasiões, porque eu fico tão intertido ali com os meus problemas, com as minhas dificuldades, você com as suas, mas Ele está presente. O Salmo 139 diz, ainda que eu suba ao mais alto monte, Ele ali está, ainda que eu desça ao mais profundo abismo, Ele está ali também. Para onde irei do teu Espírito? Antes que palavra saia da minha boca, Ele já sabe aquilo que eu irei falar. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus que não nos abandona, irmãos. Ele não nos criou e foi para outro lugar e nos deixou aqui sozinhos. Isso é uma heresia, né, chamada deísmo. Mas você que crê em Deus, você tem que crer que Ele te criou e te sustenta. E que Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Terceiro ponto, irmão. Eu não quis botar a quantidade, terceiro dia, né? Só para ficar aí um suspensezinho, mas não é muito ponto, não. Da escassez à abundância. De uma hora para outra, o Senhor pode mudar a tua sorte. Ele está presente, Ele conhece as tuas necessidades. Um outro atributo do Senhor é a onisciência. Deus conhece todas as coisas. Eu vou ler para você aqui a definição de onisciência. Onisciência de Deus é o atributo divino que se refere ao conhecimento perfeito e ilimitado que Deus possui de si mesmo e de tudo que Ele criou. Isso, dicionário teológico. De acordo com a perspectiva bíblica, o conhecimento de Deus é abrangente, incluindo não apenas o presente, o passado, mas também o futuro. É o conhecimento ilimitado e profundo de tudo aquilo que Ele criou.
Deus te conhece, Deus me conhece de forma ilimitada e profunda. Até mesmo onde eu não me conheço, Ele me conhece. Ele sabe dos teus sentimentos, Ele sabe dos teus pensamentos, Ele sabe até de reações que você pode ter, até que você não sabe. Muitas vezes a gente toma uma atitude e pensa, como eu fui fazer isso? E eu não me conhecia. Mas Deus nos conhece, irmãos. É o conhecimento profundo, ilimitado, dele mesmo e de tudo aquilo que ele criou. Ele sabe da tua necessidade antes mesmo de você abrir a boca. Ele te conhece, sabe daquilo que você precisa e de repente você está passando um momento de escassez. Mas de uma hora para outra, se você crê, eu creio que o milagre vai acontecer na nossa vida. Eu creio que Ele pode intervir de maneira sobrenatural. Muitas vezes a gente fica esperando que Deus haja no extraordinário. Mas esquecemos do ordinário. O ordinário é o dia a dia. Por exemplo, eu não conseguia me levantar para ir ao banheiro. Eu não me conseguia levantar para ir na geladeira. Até emagreci um pouco, né? Não conseguia levantar para ir à geladeira. Não conseguia tomar banho sozinho. Uma hora você pode depender de alguém. Teve um dia que eu fui a uma consulta, e aí entrei na cadeira, sentado na cadeira de roda, a Ana, do alto dos seus 1 metro e alguma coisa, né? 1,49 m, ela entra me empurrando. E ali aquele consultório, né, aquela clínica estava lotado de gente ali. E aí o nome de pastor Luciano, um miserável que não me conhecia, né? Ele olhou para nós ali e falou assim, um fusquinha empurrando um caminhão. Rapaz, eu nunca tinha visto o cara na minha vida, né? Aí eu falei, se eu tivesse bom, mas eu não podia fazer nada, né? Entrou ela ali empurrando, com aquela cadeira de roda, eu não podia andar, não podia levantar. Uma hora ou outra a gente pode depender de alguém. Muitas vezes a gente, na nossa presunção, a gente fala, não vou depender de ninguém, não quero depender de ninguém. Mas a tribulação, ela nos faz ficar mais sensíveis em alguns pontos. Muitas vezes eu não reparava as pessoas que estavam ali com dificuldade, olhava, mas não fazia parte ali do meu dia, né? Saber que uma pessoa com uma muleta, né, a dificuldade que ela tem. Teve um dia que eu fui de muleta, saí aqui do gabinete, fui até o final da rua, e eu percebi a quantidade de buraco, né? Não tem acessibilidade, não tem nada. E aí você vê a dificuldade, aí você passa a olhar para uma pessoa, passava uma pessoa, às vezes mancando, a outra com a muleta igual a minha ali, outra na cadeira de roda. E aí a gente passa a entender a palavra de Deus que diz, com o mesmo consolo que nós recebemos, nós vamos consolar outras pessoas. A tribulação gera paciência e a paciência gera experiência. Tudo que Deus faz visa o nosso crescimento, irmãos. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, opera um milagre. Mas o fato de você levantar, de você poder tomar um café, de você ter a tua autonomia para fazer coisas simples, já é um milagre que aconteceu hoje. Porque quando você não pode, você valoriza, você entende. Isso nos faz ficar mais sensíveis às dificuldades que as pessoas também passam e que muitas vezes nós nem percebemos, nós não entendemos. Gostaria que o irmão colocasse o outro ponto, a gente já está caminhando
Mas tem mais 2 pontos. Pronto, falei, né? Mais 2 pontos para a gente conversar aqui, irmãos. Vamos continuar, então, lendo. Pode pular isso, irmão. Também, próximo. O alimento físico e espiritual estavam preparados. Pedro, ele pula, os discípulos continuam no barco. A Bíblia não relata a cena ali, mas eu creio que ele pulou antes, nadou ali aqueles 100 metros, chegou antes dos outros discípulos. E naquele momento deve ter havido um abraço, né, deve ter havido um toque, deve ter havido, né, uma troca de olhares, de palavras, porque Pedro estava magoado e ele precisava daquilo ali. Mas quando eles descem, trazendo a grande quantidade de peixes, 153 grandes peixes, Jesus já havia preparado um fogareiro, já havia preparado pão e já havia um peixe já sendo feito ali naquele braseiro, naquele fogareiro ou naquela fogueira. Jesus entendeu que eles passaram a noite toda pescando, estavam cansados, precisavam de uma restauração física e eles foram ali restaurados fisicamente. Jesus pede para eles trazerem mais os peixes que eles pescaram, alguns peixes, e ali conversa com eles ali. Jesus, ele supre abundantemente todas as nossas necessidades, irmãos. Amém? Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Aqueles homens foram ali e Jesus dá uma lição de humildade, assim como ele, antes de ser crucificado, ele lava os pés dos discípulos, mostrando serviço, mostrando que estava ali para servir também a eles. Depois da ressurreição, ele prepara o alimento físico e o alimento espiritual e também os serve. Foram servidos por Jesus ali após a ressurreição também. E aí nós entendemos que nós precisamos servir também uns aos outros. Precisamos ser servos de Deus. Precisamos nos acolher uns aos outros também. E nos servir, porque essa relação nossa com Deus é na vertical, mas existe uma relação aqui na horizontal, que se eu não estiver bem nessa relação, não posso estar bem na relação com Deus. Isso nos leva a entender que nós precisamos também nos estimular uns aos outros à fé. Estava lendo um livro sobre a linguagem do perdão e também sobre a linguagem do amor. Não vou lembrar de todas elas aqui, que eu não trouxe a cola, né? Mas uma das linguagens é serviço. Serviço. Muitas vezes a gente não consegue expressar, mas no ato de você servir, você está dizendo: eu te amo, eu gosto muito de você. E às vezes há crises, né, conjugais que são resolvidas justamente quando a gente consegue enxergar isso. A gente não consegue dizer, mas no ato de você servir, né, você está dizendo: eu te amo. Nesses dias, né, que eu passei aí acamado, eu fui bastante servido. Eu até devolvi hoje a muleta, né, para a pessoa, né, pastor Daniel? Mas se eu tivesse com ela aqui, eu ia falar para os homens que eu estou sublocando, né, a muleta e a bota, para que você seja também, receber a comida na cama, que você não reclame mais de lavar a louça, né? Brincadeira, irmão. Mas servir é importante. E essa é uma das linguagens, né, do amor. Servir, atos, né, de falar realmente.
Isso foi que Jesus fez ali com Pedro. Jesus preparou todo o ambiente. Jesus preparou todo aquele cenário. Estava ali o peixe, o pão, estava o alimento, estava principalmente a presença de Jesus ali naquele local. Quando eles chegaram para pescar, Jesus já estava ali. E quando eles foram se alimentar, a comida já estava preparada. Tanto a comida física quanto a comida espiritual. Houve conversa ali. Houve comunhão. E aí nós vamos para o quinto e último ponto, que é onde você vê fracasso, ele vê a oportunidade de te fazer crescer. Muitas vezes a gente se sente fracassado. E a gente precisa se perdoar. Às vezes a maior dificuldade não é perdoar alguém, perdoar o próximo. Mas a gente se torna tão presunçoso que a gente se cobra para não errar nunca. Nós nos esquecemos que somos falhos, que somos humanos e colocamos um patamar para nós mesmos muito alto. E quando nós não ultrapassamos aquele patamar, nós nos penitenciamos. Nós nos cobramos tanto a ponto de não querer mais fazer a obra de Deus ou fazer qualquer outra coisa para a qual nós fomos chamados para fazer, para realizar. Nos achamos indignos, porque na nossa presunção nós colocamos que nunca podemos errar. Nós nos achamos tão eficientes, tão corretos, que a hora em que nós erramos em alguma coisa, nós somos os primeiros a nos auto-sabotar. Nos dias de hoje, a gente ouve falar muito em cancelamento, né? Cancelamento na internet, vou te cancelar, vou te bloquear, né? Você não vai ter mais acesso às minhas redes sociais, você não vai saber mais nada. Mas Jesus, ele não nos cancela, irmãos. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. A ligação é estabelecida. Deus conhece o nosso interior. Eu não estou falando para você ser complacente com o pecado, não. Eu estou dizendo que nós não podemos nos cobrar tanto, porque isso implica em nós entendermos que nós estamos acima da média. É a mesma coisa que dizermos, Senhor, quanto a esses aqui, eles podem errar, mas eu nunca posso errar. Foi isso que Pedro fez. Senhor, quanto a esses aqui, eles vão errar, eles vão te abandonar esta noite, mas quanto a mim, eu não vou errar. Ainda que seja preciso eu ir até a morte, eu vou contigo. Ele se colocou num patamar de superioridade e num patamar que ele mesmo não conseguiria ultrapassar. E é isso que muitas vezes nós nos colocamos. Nós nos sabotamos. Nós nos bloqueamos. E nós não conseguimos avançar porque nós pensamos a respeito de nós mesmos acima daquilo que nós podemos realizar. E a palavra de Deus diz que não é por nós mesmos, mas diz que é em Cristo. Em Cristo, irmãos. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É em Cristo. Nós podemos realizar proezas, em Ti faremos proezas, mas é em quem? É na minha força? Não. É em Cristo. Escondidos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então eu posso descansar. Pedro
precisou se perdoar. Porque a restauração, digamos assim, espiritual já havia acontecido. Já era a terceira vez que Jesus aparecia aos discípulos. Pedro estava naquela aparição, quando Jesus aparece lá no meio deles, quando Tomé não estava, mas Pedro estava ali. Já havia entendido que Jesus tinha ressuscitado. Talvez não tenha entendido com toda a sua compreensão, como nós muitas vezes não compreendemos a profundidade de ser servo de Deus, de ser comissionado pelo Senhor. Você é servo de Deus, eu sou servo de Deus. Nós em Cristo temos autoridade espiritual, irmãos. Você e eu em Cristo temos autoridade para repreender principados, potestades, para orar com fé e as coisas acontecerem, para ficar de pé em meio ao vendaval. Nós temos autoridade em Cristo para permanecermos firmes, mesmo quando as coisas podem desmoronar, mesmo quando os nossos pensamentos tentam nos sabotar. Eu fico imaginando Pedro, após essa, digamos assim, essa queda, o que ele deve ter pensado, irmãos? Como ele deve ter se autocobrado? E como ele se achava indigno de negar 3 vezes. Quando Jesus aparece ali, depois de tudo preparado, depois de ter ceado ali com os discípulos, ele puxa Pedro à parte e pergunta: Pedro, tu me amas? Tantas foram as negações que Pedro havia feito, tantas foram as declarações de amor que Jesus fez com que ele confessasse, irmãos. Tantos são os nossos pecados, mas para todos os nossos pecados há perdão. Para cada queda, o Senhor pode nos levantar. O que nós não podemos fazer é ficarmos prostrados. Porque quando nós ficamos prostrados, nós estamos dizendo: Senhor, eu não creio que Tu podes me restaurar. Senhor, eu não creio que Você pode me fazer indigno, pode me fazer digno novamente. Eu estou tão sujo. Mas o sangue de Jesus nos cobre de todo pecado, irmãos. Você está debaixo do sangue do Cordeiro que te cobre de todo pecado. E a palavra do Senhor diz que Ele está no presente, esteve no passado, está no passado e está também no futuro. Então, aquele pecado que você cometeu, que muitas vezes vem à sua lembrança, assim como vinha também na lembrança de Lutero, um dos reformadores, ele falou, era acusado, até que eu entendi que é pela graça e que todos os meus pecados estavam perdoados. E Ele já te perdoou, passado, presente e até aquilo que você vai cometer, se você confessar, o sangue de Jesus te cobre de todo pecado. Onde você vê um fracassado, o Senhor vê alguém que Ele pode usar poderosamente na sua obra. Onde você vê alguém que foi quebrado e que muitas vezes aos teus olhos e aos olhos de alguém pode ser desprezado, o Senhor olha para você como alguém que tem capacidade, não por você, mas dada por Ele, de fazer coisas tremendas ainda na obra do Senhor. E é para isso que Ele tem te chamado, para que você se levante e realize grandes coisas em Cristo. O Senhor tem nos chamado, não com a nossa força, mas Ele tem te chamado para realizar uma grande obra. Uma obra que você pode até não entender agora, mas lá na frente nós vamos entender.
porque passamos por determinadas situações, porque o Senhor permitiu que aquilo acontecesse, mas Ele quer que nós nos levantemos, irmãos. O Senhor, nesta noite, Ele quer que você se levante, que você não se culpe mais, que você não se cobre tanto, pois você é humano, você pode errar, você não deve. Mas se pecar, tende um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu gostaria de orar por você nessa hora. De orar por mim e orar por você nesta hora. Para que o espírito de fortaleza venha sobre você e renove as tuas forças nesta hora. Para que você venha se perdoar. Há perdão para você.